mais uma aula hoje, né? E eu venho agradecer a todos que estão aí dando feedback para o nosso canal, comentando, compartilhando os links, tá? Agradecer realmente, tem nos dado mais vontade, né, de querer fazer, tá? Então, se eu tenho ajudado vocês, isso é que importa, tá ok? Então, olha só, nós vamos hoje falar sobre ordens mundiais, tá? A gente sabe que o que vigora hoje é a terceira ordem mundial, é a nova ordem mundial. Mas o que seria a ordem mundial? Quais seriam as divisões de ordem mundial? E por que que ela muda, né, o tempo inteiro? Então é esse o nosso tema da aula de hoje, tá? Curte aí, hein? Não deixa de se inscrever, dá um like e ativa o sininho. Ordem mundial, tá? A gente começa primeiro na definição, né, do que é uma ordem mundial. Ordem mundial é um equilíbrio de poder em determinado período da história, tá? E essa determinação de poder, ela pode ser influenciada de diversas maneiras: política, econômica, cultural, ideológica. A primeira ordem mundial, ela acontece quando alguns países começam a se destacar. Tinha Portugal, tinha França, Espanha e a Inglaterra, né, que é o Reino Unido. E o que eu tenho aí? Eu tenho alguém se destacando mais, tá? Então eu vou dar esse poder de comandar o mundo, de articular o mundo para a Inglaterra. Por que a Inglaterra e não os outros países também que estavam tendo destaque, tá? Primeiro que a Inglaterra, ela já tinha uma transação comercial, um grande controle marítimo, tá? E uma outra coisa também que a Inglaterra tinha era o seu desenvolvimento industrial, né? Berço da primeira revolução industrial. Então a Inglaterra, sim, era a pioneira nesse processo aí. Então ela fica como a primeira ordem mundial. Quem comanda o mundo então é a Inglaterra. Essa ordem mundial a gente chama ela de unipolar, um polo só de poder, né? Então aí a gente vai ter a instauração da Segunda Guerra Mundial, e quando acaba a Segunda Guerra Mundial, acaba a Primeira Ordem Mundial, tá? E aí a gente começa uma Segunda Ordem Mundial, ok? Essa Segunda Ordem Mundial, ela se estabelece depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Num período que a gente chama de Guerra Fria. A gente sabe que houve uma disputa ideológica entre Estados Unidos e ex-União Soviética, capitalismo e socialismo. A gente começa a dividir o mundo também em leste e oeste, ocidental e oriental, tá? Então, sempre que a gente pensasse em Oriente, seria do socialismo, Ocidente, capitalismo. A gente não pode esquecer também que dentro desse momento houve aí várias disputas ideológicas, várias disputas entre esses dois envolvidos, tá? Eles diretamente não se enfrentaram, que é o caso da Guerra Fria, né? Mas teve vários conflitos: Vietnã, Coreia, Afeganistão. E os Estados Unidos e a União Soviética sempre estiveram participando, mas não estavam envolvidos diretamente. Eu tenho também uma corrida espacial, uma corrida armamentista e a disputa ideológica. Nesse momento, o mundo vive uma divisão chamada de primeiro, segundo e terceiro mundo. Era assim que era dividido, era assim que era regionalizado o mundo, tá? E quem seriam os países de primeiro mundo? Os capitalistas. Quem seriam os países de segundo mundo? Os socialistas. Quem seriam os de terceiro mundo? Os pobres e subdesenvolvidos. Durante a Guerra Fria, durante essa segunda ordem mundial, né, o que ocorreu foi também que esses países, como Estados Unidos e ex-União Soviética, eles começaram também a desenvolver alguns pactos. Os Estados Unidos ele desenvolveu o Plano Marshall, a União Soviética desenvolveu o Comecon, planos econômicos para ajudar a se reestruturar os países financeiramente arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Eu também tenho aí um militarismo se organizando, tá? Então, de um lado, que é o Ocidente, eu tenho OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e eu tenho o lado soviético com o Pacto de Varsóvia. Não podemos nos esquecer, né, que nosso assunto aqui não é Guerra Fria, tá? Nosso assunto não é Guerra Fria.
Nosso assunto é ordem mundial. Só que a segunda ordem mundial, ela tem a ver com a Guerra Fria. Foi o período da Guerra Fria, tá? Em um outro momento a gente fala só sobre Guerra Fria. E o que marca muito nessa divisão foi a Alemanha, né? A Alemanha ela foi dividida em ocidental e oriental. Vou botar algumas fotos aqui para vocês verem, tá? A primeira foto que a gente está tendo aqui ao lado é a Alemanha, a divisão dessa Alemanha. Ok, vamos dividir a Alemanha, só que a capital, Berlim, ficava do lado oriental. Então, lá do lado oriental, tá, também ficou dividido entre capitalistas e socialistas. Então, é uma divisão bem complicada. Então, para que não houvesse assim uma imposição, já que eles não eram muito amistosos, tá, os ocidentes e os orientes, os socialistas e os capitalistas, o que fizeram foi a construção de um muro. Tá? Esse muro é chamado de Muro de Berlim. Esse Muro de Berlim ele tem mais de 150 quilômetros de extensão no seu total, tá? Mais de 4 metros de altura, e ele vigora aí durante uns 26 anos, tá? Dividindo essas duas cidades. Chega o fim dessa ordem mundial, a segunda ordem mundial, também chamada de Velha Ordem Mundial, tá? Então, o que vai acontecer agora com essas... O que aconteceu para que houvesse o fim dessa segunda ordem mundial? Gorbachev, líder da União Soviética, instaura um plano chamado Plano Sinatra. Tá? E esse plano aí, ele faz algumas reformulações econômicas, transparência política, e a população não fica muito satisfeita com o sistema socialista lá. E aí acontece a queda do Muro de Berlim em 1989, tá? Em 88 acontece esse Plano Sinatra. 89 cai o Muro de Berlim, né, por uma consequência que eles mesmos fizeram, né? Eu vou colocar algumas fotos aí também, vocês podem acompanhar com a foto aí ao lado da queda do Muro de Berlim. Esse lado do Muro de Berlim que tá todo pichado, todo marcado aí, esse lado é o lado capitalista, tá, gente? O lado socialista ele não era assim. Um filme muito recomendado é O Pianista, tá? O Pianista ele marca bem essa questão aí da Guerra Fria, dos dois lados aí, e uma segregação dentro do Muro de Berlim. Então a gente tem aí o fim dessa segunda ordem mundial, que é a queda do muro, e em 91 também, lembra da União Soviética? A desfragmentação desses países aí que se unificavam, né? E aí a gente tem realmente o fim da Guerra Fria e o fim da segunda ordem mundial. Vamos então para a terceira ordem mundial. Aí você fala assim, a segunda ordem mundial ela era bipolar, porque tinha Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética se desfragmentou, só sobrou os Estados Unidos, ou seja, nós temos então uma ordem unipolar? Não, porque agora o que vigora não é mais o poder bélico, não é o poder armamentista, o poder espacial, o poder ideológico. Tá? A gente começa uma nova ordem mundial com uma transformação também de poder, de cenário, tá? Do que é poder atualmente, tá? Então alguns vão considerar que essa nova ordem ela é econômica, tá? Então quem tem as maiores economias e as maiores potências em tecnologia vão ser os países que vão comandar o mundo. Então por isso eu deixo de ser ordem bipolar para ser multipolar. Quem é que eu tenho nessa configuração aí de comandando o mundo? Eu tenho Estados Unidos, lógico, Japão, União Europeia, né? São muitos países da União Europeia, e China, tá? Como potências econômicas aí. Embora alguns estudiosos digam que essa nova ordem multipolar, essa terceira ordem mundial, ela não seja multipolar, tá? Porque se considerar o bélico, o poder armamentista, aí ela seria unipolar, que seria aí o poder dos Estados Unidos, né? Que não tem como discutir o poder bélico dele no mundo atual. Então, se a gente antes tinha uma segunda ordem mundial, uma velha ordem mundial dividida entre leste e oeste, em ocidental e oriental, vamos dividir então agora entre norte e sul. Os países ao norte seriam os mais desenvolvidos e os países ao sul seriam os menos desenvolvidos. Traça-se uma linha que não é a linha do Equador, colocando o mapa aqui ao lado para vocês identificarem qual seria essa regionalização, tá? Não é a linha do Equador, divide-se ao meio
o nosso planeta aí, né, da forma com que eles querem. Dá para dar uma olhadinha aí que eles vão lá na Austrália e capturam a Austrália para jogar ela para cima da linha, ao norte da linha, né? E há uma generalização aí, né? Há algumas incoerências. A gente sabe que a Coreia do Norte ficou ao norte da linha. E a gente tem também países mais desenvolvidos que ficaram ao sul da linha, tá? Então, por isso a gente, na verdade, quando a gente regionaliza, a gente generaliza. A gente coloca alguém ali que não deveria estar. Então, recapitulando todo esse momento. Primeira ordem mundial, eu tenho destaque para... Então, recapitulando esse momento. Primeira ordem mundial, eu tenho destaque para a Inglaterra, tá? Pois ela era pioneira na industrialização e ela tinha também um grande conhecimento marítimo. Segunda ordem mundial. Segunda ordem mundial. Então eu tenho os Estados Unidos e União Soviética, no momento da Guerra Fria, uma disputa ideológica, uma corrida armamentista, uma corrida espacial. Eu tenho a união de alguns laços militares, como OTAN e Pacto de Varsóvia, tá? E eu tenho o fim dessa Guerra Fria, desse momento chamado Segunda Ordem Mundial, ou também Velha Ordem Mundial, quando eu tenho a queda do Muro de Berlim e a desfragmentação da União Soviética. Acabou a Segunda Ordem Mundial. Viemos em outro momento, um outro momento onde surge aí a questão econômica. Terceira Ordem Mundial. Então eu tenho os países Estados Unidos, Japão, eu tenho também os países da União Europeia, tá, se destacando em poder econômico. Então por isso eu chamo essa nova ordem de ordem multipolar, tá? Então a terceira ordem mundial também é chamada de nova ordem e ela é multipolar. Embora alguns digam que ela seria unipolar. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre ordens mundiais. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de dar um like, se inscrever. Sobre o canal, estou vendo a possibilidade da gente lançar 2 vídeos por semana, tá? E numa quinta-feira eu lançar um TBT. E esse TBT seria de viagens, tá? Muita gente tem pedido aí para falar um pouquinho sobre as minhas viagens, sobre as minhas comédias aí de viagem, como eu desenrolo, tá? Como eu sou tão econômica em viagens. Então eu vou tentar fazer isso, tá? 2 vídeos por semana e um TBT na quinta-feira sobre viagens, ok? Espero que vocês compartilhem esse canal, tá? Ajudem aí a divulgar, porque isso aqui é uma questão democrática, né? Eu tô aqui dividindo o meu conhecimento com vocês e eu acho isso muito importante, tá? Vamos democratizar o nosso ensino aí, o nosso conhecimento. Um beijo para vocês.